Saudações a todos! Hoje nós vamos fazer uma apresentação sobre a missão do Messias, também conhecida como a finalidade da vinda do Messias. Esta conferência é inspirada e baseada nos pensamentos do reverendo Samya Moon. Então vamos ver aqui sobre a missão do Messias. Qual é a razão pela qual Deus deve enviar o Messias? Nós vimos nos princípios da criação sobre os ideais de Deus, como Deus abençoou o ser humano, dando as 3 bênçãos, onde o ser humano deve alcançar a sua perfeição individual. Nós vemos sobre isso em Mateus 5,48, onde Jesus disse: portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, o ideal de Deus é formar também uma família. Por isso, Deus disse para multiplicar, uma família mundial. E disse também ao ser humano para ter domínio sobre todas as coisas. Então, nós vimos também nos princípios da criação que é responsabilidade do ser humano realizar estas bênçãos. Infelizmente, ocorreu a queda. Nós vimos na conferência da queda como o ser humano perdeu esses ideais que Deus havia estabelecido para o ser humano. Agora nós vamos ver então como isso deve ser recuperado. Então, originalmente, o ser humano deveria estabelecer todas as bênçãos centralizadas em Deus. Mas infelizmente, devido à queda, isso não ocorreu. E o ser humano realizou estas bênçãos centralizadas num anjo que se tornou o seu senhor, um anjo decaído. Então, que passou a ser chamado de Satanás ou o diabo. O homem e a mulher, nesse caso Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, tiveram uma relação com Satanás, desobedecendo o mandamento de Deus e obedecendo as palavras de Satanás. Então, Adão e Eva, que deveriam ter estabelecido a primeira família centralizada em Deus, estabeleceram uma família centralizada em Satanás. Tiveram filhos que herdaram o pecado original dos seus pais e herdaram também as naturezas decaídas dos seus pais e passaram a ter assim uma relação com Satanás. E tiveram também filhos e formaram outras famílias e tribos e clãs, nações. E isso chegou até o nível de mundo. Uma família mundial onde Satanás tem livre acesso, domina. Isso passou a ser chamado, conhecido na Bíblia como o inferno. O inferno na terra. E depois a pessoa vai para o mundo espiritual e vive esse inferno no mundo espiritual. Nós vemos em João 8,44, por exemplo, onde Jesus chama os seres humanos como os filhos de Satanás. Em João 8,44. O processo, então, para sair desse mundo decaído para um mundo restaurado, é o que nós chamamos de salvação. Salvação. Também chamado de restauração. Onde
plano de Deus é tirar o ser humano desse inferno e levar o ser humano para o céu, onde o ser humano passa a ter uma relação de amor com Deus. O ser humano passa a ter vida espiritual, se ressuscita, sai desse nível de morte espiritual para o nível de vida espiritual. Então o homem e a mulher têm uma relação de amor centralizados em Deus e formam famílias centralizadas em Deus. Tem filhos que também têm uma relação de amor com seus pais e uma relação de amor com Deus, formando assim famílias, tribos, clãs, nações e um mundo centralizado em Deus. Esse mundo é o reino dos céus na terra. Os céus na terra. E também no mundo espiritual. O ser humano vive o reino dos céus aqui na terra e depois vai para o mundo espiritual e vive o reino dos céus no mundo espiritual. Esse é o plano de Deus. E para isso, Deus necessita do Messias. O Messias é a pessoa que vem com a missão de tirar o mundo dessa situação de inferno e passar para o reino dos céus. Basicamente, resumindo, esta é a missão do Messias. Vamos ver aqui então algumas passagens bíblicas mostrando como Deus tem usado o Messias para restaurar o seu reino dos céus. Jesus fala em Mateus 5,48 que o ser humano deve ser um ser humano perfeito. Como eu já disse, em Mateus 5,48 está escrito: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. E também em Mateus 4,17. Desde então Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Basicamente, o Evangelho, as boas notícias, é sobre o reino dos céus. Existem muitas passagens bíblicas e parábolas bíblicas, todas falando sobre o reino dos céus. Jesus vem basicamente pregar o Evangelho do reino dos céus. Mas onde está esse reino dos céus? Nós não vemos esse reino dos céus ainda. Hoje em dia o mundo é muito mais pacífico, mas são 2000 anos de história de guerras, de tristezas, de destruição. E nós sabemos que o ser humano nasce com o pecado original. Todas as religiões cristãs acreditam que o ser humano nasce com o pecado original, ou seja, ele herda o pecado da queda de Adão e Eva. Tanto que o batismo é uma maneira simbólica, espiritual, de eliminar este pecado original. Agora, no reino dos céus, o ser humano não tem esse pecado original. Ele também não necessitaria de oração constante e de uma vida de sofrimento e de indenização. Os seus filhos poderiam automaticamente entrar no reino dos céus.
Também não existiria necessidade de um Salvador. Por quê? Porque o ser humano não seria um ser humano decaído. A grande pergunta agora é: qual foi então a salvação que nós pudemos obter com a crucifixão de Jesus? Seria então a providência da salvação completa através da cruz? Muitos acreditam que com a morte de Jesus na cruz, tudo se foi consumado, como está escrito na própria Bíblia. Então muitos acreditam que não existe mais nada para fazer. Mas quando nós olhamos à nossa volta, nós vemos que a realidade não encaixa com esse pensamento. Nós vemos pelos próprios seguidores de Jesus. Por exemplo, em Romanos, de 22 a 25. Então, Romanos 22 a 25. Romanos 7, de 22 a 25. São Paulo está falando sobre os problemas que ele tem dentro dele mesmo. Ele diz: deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado. Assim, pois, eu de um lado, pelo meu espírito, estou sujeito às leis de Deus, mas por minha carne, de outro lado, sou escravo da lei do pecado. Em 1 João 1,10, se pensamos não ter pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Romanos 8,23. Também nós, embora tenhamos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Também sabemos que todos nós cristãos, necessitamos de um Salvador. Por isso que Jesus disse que retornaria. Está escrito no livro de Apocalipse 22:20. Eu venho em breve. Então, para entendermos sobre essa missão do Messias, nós temos que entender sobre a morte de Jesus na cruz. Vamos entender, estudar profundamente alguns detalhes mais sobre a crucifixão. Se nós vemos aqui que a crucifixão ela não realizou esse reino dos céus que todos nós esperávamos, então o que ela realmente nos deu? Qual foi a salvação que ela nos dá? Seguramente ela trouxe uma salvação. Ou Jesus não teria seguido o curso da cruz. Então vamos estudar sobre a morte de Jesus na cruz. A primeira pergunta sobre a morte de Jesus na cruz é sobre, se nós estudarmos a providência de Deus, nós vamos ver que Deus vem trabalhando desde 2000 anos antes de Cristo, basicamente desde que houve a queda, para enviar o Messias. Mas principalmente depois de Abraão, estabelecendo o povo de Israel, preparando o povo de Israel para receber o Messias. Então são 2000 anos de trabalho para enviar o Messias. E o que aconteceu então? Seria essa morte de Jesus na cruz algo que já estava nos planos iniciais de Deus? Essa é a grande pergunta. Em Atos 7, de 51 a 53, nós vemos as palavras de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo.
Estevão diz: homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como procederam os vossos antepassados, assim procede vós também. Eles mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Então nós vemos pelas palavras dos seguidores de Jesus que eles não estavam contentes com a morte de Jesus. Então se fosse um plano já de Deus, não existiria uma razão pela qual os discípulos estariam bravos com a morte de Jesus. E se nós vemos também as próprias palavras de Jesus, porque se Jesus veio para morrer na cruz, ele seguramente sabia que a meta da sua vida era simplesmente nascer, vir e morrer na cruz para pagar pelo pecado de todos nós. Mas se essa fosse realmente a realidade, então Jesus não tentaria fazer com que as pessoas acreditassem realmente nele. Porque uma vez que as pessoas acreditassem nele, eles jamais matariam ao Filho de Deus. Então, em João 6, 28 a 29, nós vamos ver as palavras de Jesus. Palavras de Jesus. João 6, 28 e 29. Que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que acreditais naquele o qual ele enviou. Então vamos estudar sobre as próprias palavras de Jesus. Em João 6, 28 e 29, Jesus diz: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que acrediteis naquele qual ele enviou. Em Lucas 19, de 41 a 44, Lucas 19, de 41 a 44, nós vemos também que a Bíblia mostra que não era realmente a vontade de Deus que Jesus viesse simplesmente para ser crucificado, pelas próprias palavras de Jesus. Aproximando-se ainda mais perto, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: ó, se também tu, ao menos nesse dia que te é dado, conhecesses que te pode trazer a paz, conhecesse a quem pode trazer a paz, mas não, isso está oculto aos teus olhos, porque não conhecesse o tempo em que fosse visitada. Então nós vemos como Jesus estava triste pelo fato das pessoas não acreditarem nele. Em Mateus 23, 37, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne a sua ninhada debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Em João 5, 39 e 40. João 5, 39 e 40. Vós prescrutais as Escrituras, julgando ter nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunhos de mim, e vós não quereis vir a mim para que tenhais vida.
Também em João 43, 46. João 5. João 5, 43, 46. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. As pessoas tinham uma grande dificuldade em acreditar em Jesus. Por esta razão, Jesus começou a fazer milagres, muitos milagres, para que as pessoas acreditassem nele. Mas nós vemos que mesmo assim isso não aconteceu. Em João 10, 38, Jesus fala sobre esses milagres. Mas se não quiserdes crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Mas o que eles falaram com respeito a isso? Em Mateus 12, 24... Mateus 12, 24. Eles dizem: é por Belzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Ou seja, mesmo com os milagres, eles não acreditaram. Jesus ficou tão irado com essa situação que ele amaldiçoa aos fariseus em Mateus 23, de 13 a 16. Mateus 23, de 13 a 16. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais dos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais, nem deixais que entrem os que querem entrar. Percorreis mares e terras para fazer um prosélito, e quando o conseguis, fazeis dele um filho do inferno, 2 vezes pior do que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos! Nós vemos também em 1 Coríntios 2, 6. 1 Coríntios 2, 6. Perdão, 1 Coríntios 2, 8. Nenhum dos príncipes desse mundo conheceu isso, pois se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Ou seja, as pessoas mataram a Jesus por ignorância. Existem ainda alguns outros versos bíblicos que mostram claramente que Jesus não veio para ser crucificado. Nós vemos em Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Que é a oração de Jesus em Getsemane. Nessa oração, está escrito então na Bíblia o seguinte: adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, passe longe de mim este cálice. Todavia não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Então chegou a um ponto de tanta falta de fé das pessoas, dos seus próprios seguidores, em que Jesus viu que não havia uma opção de dar uma salvação realmente completa à humanidade. Não existia mais a opção de realizar o reino dos céus aqui na terra. Então Jesus escolheu o caminho da cruz para dar uma salvação espiritual à humanidade. Mas essa realmente não era a sua intenção. Por isso que Jesus rezou em Getsemane com muita tristeza, chorando e suando sangue. Ele rezou por Deus
porque ele sabia que Deus sofreu muito com a queda e continuaria sofrendo, vendo seus filhos sendo abusados por Satanás. Ele rezou então por toda a humanidade, porque Jesus tinha um amor profundo por toda a humanidade e sabia que a humanidade continuaria sofrendo. Também rezou pelo povo de Israel, seus próprios compatriotas, que também continuariam sofrendo. Em João 3,14, está escrito: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. No deserto, quando os judeus se rebelaram contra Moisés, vieram serpentes, né, que os mordiam e eles morriam, sofriam. E somente quando Deus falou para colocar uma serpente de ouro em um pau representando a cruz, e as pessoas que olhavam para essa serpente que recebiam então a salvação, eles não morriam das picadas das outras serpentes. Mas isso aconteceu devido à rebelião do povo judeu. Então, da mesma forma que a crucifixão de Jesus aconteceu não porque era a vontade de Deus, mas aconteceu devido à rebeldia, à rebelião dos seguidores e do povo judeu. E Jesus sabia que o destino, o futuro de Israel era um futuro triste. E ele previu isso em Lucas 19:44. Então, em Lucas 19:44, Jesus disse com respeito aos israelitas: teus inimigos destruir-te-ão, a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo em que foste visitada. Então, isso realmente aconteceu 70 anos depois do nascimento de Jesus, ou seja, uns 40 anos depois da morte de Jesus. Roma invadiu Israel, destruiu o templo, espalhou aos judeus por todos os cantos do mundo. Então Jesus sabia que isso iria acontecer. Existiam muitas profecias falando sobre o Messias que iria nascer. Por exemplo, em Isaías 9, de 5 a 6. Isaías 9, 5, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre os seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu império será grande, e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o fomentará e o manterá pelo direito e pela justiça desde agora para sempre. Também, quando o anjo falou com Maria, ele deu uma profecia sobre Jesus. Em Lucas 1, de 32 a 33. 32 a 33. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Nessas duas passagens nós vemos que não falam de crucifixão, não falam de sofrimento. Ao contrário, falam de um reino. Falam que Jesus seria o rei de Israel, que reinaria sobre o trono de Davi. E o seu reino não teria fim. Nós vimos então, através dos fatos históricos, estudando a história,
de que realmente o destino do povo de Israel não foi um destino bom. Nós vimos também que os próprios cristãos, seguidores de Jesus, sofreram muito. Então Jesus, quando estava rezando para afastar o seu cálice, também estava rezando pelos próprios cristãos, porque ele sabia que o sofrimento que os cristãos teriam seria insuportável. Vamos estudar então aqui sobre o que seria uma salvação completa. Jesus poderia dar uma salvação completa para o ser humano. Então vamos ver aqui sobre a salvação completa. A salvação completa seria possível se houvesse uma união completa entre o ser humano e Jesus. Primeiro, vimos no princípio da criação que o ser humano ele deveria unir-se completamente a Deus. E o ser humano, vamos colocar aqui, o ser humano, ele tem um corpo e um espírito. Um ser espiritual e um ser físico. Um ser espiritual e também tem um ser físico. Então, como nós vimos no princípio da criação, o ser humano deveria ter essa união completa com Deus, alcançar a sua perfeição individual e deveria unir-se espiritualmente a Deus, e suas ações e as suas palavras deveriam ser um reflexo dessa união com Deus. Mas vimos que isso não aconteceu devido à queda do homem. O ser humano se uniu a um anjo decaído, a um servo, e passou então a estar sob o domínio de Satanás, espiritualmente e fisicamente. Então ele possui desejos maus em sua mente má e pratica esses desejos maus usando o seu corpo físico, cometendo pecados. Então a salvação completa se dá através do Messias. Ou seja, o ser humano deveria unir-se completamente com o Messias. Por quê? Porque o Messias ele está completamente unido a Deus. Então Jesus, ele é a encarnação de Deus na Terra, a encarnação da palavra, a encarnação do Verbo. Ele está completamente unido a Deus. Para os seres humanos verem a Deus, eles teriam que olhar para Jesus. Então Jesus tem aqui um ser espiritual e Jesus também tem um ser físico, um corpo. Para que os seres humanos pudessem alcançar a salvação completa, o ser humano deveria ter uma união completa com Jesus, acreditar em Jesus, seguir Jesus, deveriam unir-se espiritualmente. Então, seus seres espirituais deveriam, o ser espiritual do ser humano
deveria estar completamente unido a Jesus, deveriam acreditar nas palavras de Jesus, deveriam também unir-se em ser físico, deveriam ajudar a Jesus a realizar o reino de Deus. Ser físico, deveriam usar os seus corpos físicos para ajudarem a Jesus a realizar o reino de Deus. Para que a salvação completa viesse a existir, era necessário então que o ser humano cumprisse com a sua porção de responsabilidade. Nós estudamos no princípio da criação, estudamos também um pouco na queda, que existe a porção de responsabilidade de Deus e existe a porção de responsabilidade do ser humano. Então Deus faz a sua parte, mas é necessário que o ser humano faça também a sua parte. Devido ao fato de que os próprios seguidores de Jesus não se uniram totalmente a Jesus, devido ao fato de que os líderes da época não se uniram a Jesus, ao contrário, eles queriam matar a Jesus. Não foi possível dar uma salvação completa. Então Jesus permitiu que o seu corpo fosse morto por Satanás. Então, Satanás pegou o corpo de Jesus, crucificou o corpo de Jesus, matou ao corpo de Jesus. Por isso, o corpo dos seres humanos, aqui ficou uma condição para que Satanás pudesse atacar o ser humano através dos seus corpos físicos. Agora, se as pessoas acreditam em Jesus, se têm uma união com Jesus, Jesus pode dar ao ser humano uma salvação espiritual. Por isso, o espírito dos seres humanos podem serem salvos, podem estar conectados a Deus. Essa é a salvação dada pela cruz. Então, essa não é a salvação completa, mas é a salvação pela cruz. Então, devido à morte de Jesus, nós podemos receber, com os méritos do sacrifício de Jesus, através do sacrifício dele, nós podemos receber uma salvação espiritual, mas ainda nos falta, então, a salvação do nosso corpo físico. Nós vemos que devido ao fato de que o homem não recebeu essa salvação do corpo físico, nós vemos aquela passagem de Romanos 7, de 22 a 25, onde onde São Paulo fala: deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, estou sujeito à lei de Deus, mas por minha carne, de outro lado, sou escravo da lei do pecado. Portanto, nós vemos aqui que o homem ficou dividido. Por um lado, Satanás usa o corpo dele para ele fazer pecados. E Deus tenta influenciá-lo através do seu espírito. E quando o ser humano se une completamente a Jesus, ele recebe, no fundamento do sacrifício de Jesus, uma salvação espiritual. Jesus disse em Lucas 23, 34, Pai, perdoai-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Existiam duas profecias com respeito à missão do Messias, com respeito à vida de Jesus. Vamos estudar aqui. Por que existiam duas profecias? Primeiro, Deus ele não pode fazer a responsabilidade que cabe ao homem. Deus pode cumprir a responsabilidade da parte de Deus, mas não da parte do homem. Por isso é necessário que o homem faça a sua parte e cumpra a sua responsabilidade. Vamos ver aqui as duas profecias. Nós vimos em Isaías, nós lemos lá, Isaías 6, aliás, Isaías 9, deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás. Isaías 9, de 5 a 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre os seus ombros. E ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu império será grande, e a paz sem fim sobre o trono de Davi, e em seu reino. Ele o formará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Vemos também em Lucas 1, 32, 33. Então vamos colocar aqui profecias de vitória. Vamos por assim, de vitória. Então seria a vitória de Jesus. Profecias boas. Isaías 9, de 5 a 6. Isaías 9, de 5 a 6. E vemos também Lucas 1, 32, 33. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Existem ainda muitas outras profecias, por exemplo, Isaías 11:4, Isaías 11:4, Lucas 1, 32, 33, que nós já vimos, Isaías 60, de 1 a 2, Isaías 60, de 1 a 2, fala que Israel seria o centro de todas as nações. Mas também existe, então aqui Jesus seria o Senhor da Glória. Sim? Senhor da Glória. Mas existem outras profecias em que Jesus seria o Senhor do sofrimento. Senhor do sofrimento. Principalmente a profecia principal está em Isaías 53, de 1 a 12. Essa profecia aqui descreve todo o sofrimento de Jesus na cruz. Lendo essa profecia, todos nós pensamos, realmente Jesus nasceu para morrer na cruz. Mas a realidade é um pouco diferente. Ou seja, Jesus, ele dependia da crença do ser humano, da responsabilidade do ser humano. Se houvesse a crença
do ser humano, se todos os seres humanos acreditassem nele, como ele queria e como ele pediu, ele seria o Senhor da Glória. Senhor da Glória. Por quê? Porque as pessoas que acreditassem nele não o matariam. Mas, devido à descrença do ser humano, Jesus foi o Senhor do sofrimento. Senhor do sofrimento. Então Deus, ele cumpriu com a responsabilidade dele. Ele preparou o povo, preparou a nação, ele mandou o seu filho, ele cumpriu com a sua parte. Agora faltava ao ser humano a cumprir com a sua porção de responsabilidade. Como Deus não podia prever se o ser humano cumpriria ou não cumpriria com a sua porção de responsabilidade, então Deus mandou 2 tipos de profecia. Então essas aqui seriam as profecias, se o ser humano cumprisse, essas profecias seriam realizadas. Se o ser humano falhasse, essa profecia seria realizada. Também em Mateus 16, 23, Mateus 16, 23, São Pedro tenta impedir que Jesus siga o caminho da cruz, falando para ele que isso não aconteceria. E Jesus disse: afasta-se, Satanás. Tu eres para mim escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Algumas pessoas dizem: ah não, ele realmente nasceu para morrer na cruz. Mas a realidade é que quando Jesus falou isso, já não existia mais a opção de dar uma salvação completa. Então Satanás estava usando Pedro para impedir com que Jesus desse uma salvação espiritual através da cruz, porque Satanás não queria que Jesus desse nenhum tipo de salvação. Então ele estava ali fazendo o trabalho de Satanás. Em João 19:30, havendo Jesus tomado o vinagre, disse: tudo está terminado. Então as pessoas falam: ah, ele realmente nasceu para morrer na cruz, porque ele disse que tudo estaria terminado, tudo se cumpriu. A providência de morrer na cruz foi consumada, foi terminada, quando ele morreu. Agora, se as pessoas tivessem cumprido a sua responsabilidade de crer nele, ele seria o Senhor da Glória, ele seria o Rei de Israel, e ele daria a bênção de Deus para todas as pessoas, e tiraria o pecado original das pessoas. E no final da sua vida ele falaria a mesma coisa: tudo foi consumado. Essa é a primeira parte da missão do Messias. Nós vamos estudar agora sobre a segunda parte, numa segunda conferência, porque toma muito tempo para fazer somente em um vídeo. Então vamos dividir aqui em parte 1 e parte 2. Então essa é a missão do Messias, parte 1, e a próxima conferência será a missão do Messias, parte 2.